É com alegria que cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos nesta manhã, conforme já foi dito, para o último batismo deste ano. Meus irmãos, como é o último batismo do ano, vai chegar o dia que vai ser o último batismo antes da vinda de Jesus. Depois não haverá mais, porque vamos estar na glória com Jesus Cristo. Mas que bom que você faz parte, e por todos que aqui vieram nesta manhã. Nossos supervisores, obreiros que aqui vieram, também familiares que acompanham, quem sabe, para assistir o batismo de um familiar, outros para ver como é o batismo na Assembleia de Deus. Porque, normalmente, na maioria das religiões, é um batismo de criança. Então, quando surge um batismo de pessoas adultas, por que, surge a pergunta, por que batizar pessoas adultas, se é que já tem um batismo de criança? Então, nesta manhã nós vamos falar um pouco. Será que tem batismo de criança? Temos prova bíblica para isso? Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vamos ler como é que foi na igreja primitiva, a igreja no início da igreja de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 a seguir. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 46 e 47. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Podeis tomar assento. Meus irmãos, nós sabemos que o batismo é uma consequência daqueles que já aceitaram Jesus Cristo. Aqui na igreja primitiva, quando foi feito o primeiro batismo, diz-nos a palavra de Deus que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Então, aceitaram a palavra. E a palavra que foi pregada pelos apóstolos foi pregando Jesus Cristo, Salvador do mundo, Ele que veio e morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, depois de 40 dias ainda estar com os seus discípulos, foi assunto ao céu. E a Bíblia diz que está à direita de Deus, intercedendo por todos nós os salvos. Mas um dia Ele estará no seu trono e a sua igreja com Ele. Agora está à direita de Deus, intercedendo por nós junto ao trono do Pai. Mas nos diz também próprio Senhor Jesus, quando no Evangelho de São Marcos nos diz a palavra de Deus, quando Jesus dá as instruções aos seus discípulos, entregando-lhe a mensagem, o que eles deviam fazer e como fazer, diz que eles deviam sair pelo mundo, pregar o Evangelho, ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho. E diz ainda a toda criatura. Todos, na verdade, podem ser salvos, vai depender de cada pessoa.
E aí diz: quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Por que não repete? Quem não for batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aí diz: quem não crer será condenado. É porque nem todos, talvez, têm oportunidade de ser batizado. O batismo, como já disse, é uma consequência daquele que aceitou Jesus. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem crer será salvo. Aleluia. Mas o batismo é um testemunho público, como se vê nesta manhã. Pessoas testemunhando com este gesto: eu aceitei Jesus. Eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Então é um testemunho público. E quem confessa será salvo. Precisamos confessar. Mas por que não repete na sequência aqui, quando diz: quem não crer será condenado, e não repete: quem não crer e não for batizado? Porque o batismo é para aquele que crê. Então não faz nem sentido. E também pode acontecer o seguinte: alguém aceitar Jesus na última hora da vida, e aceitando Jesus, Ele é o Salvador, e Ele nos dá a salvação, perdoa os nossos pecados, e nós podemos ser salvos. Se você partir, você será salvo. Agora, se você tem oportunidade de testemunhar publicamente sobre esta salvação, você deve fazer. Eu sempre dizia comigo mesmo que a pessoa que se diz salvo, mas se nega a batizar, aí eu tenho a minha dúvida. Porque a pessoa que aceitou Jesus, os irmãos podem ver por si mesmo, comigo foi assim, e eu creio que com cada um de nós, já está ansioso. O que agora? O que vem agora? Aceitei Jesus, e agora? Agora vem o batismo nas águas. Aleluia. E eu fui lá no oeste, aceitei Jesus, cidade de Cunhaporã, mas a sede era Palmitos, era 30 quilômetros de distância. E eu sei que eu já estava ansioso. Agora, na próxima vez, eu vou me batizar nas águas. Mas era longe, e primeira data que foi marcada, de repente foi adiado. Eu até fiquei um pouco triste. Poxa, eu pensei que já podia descer as águas, ser membro da igreja. Mas daqui a pouco aconteceu. Graças a Deus. A minha mãe não entendeu isso. E ela dizia: por que batizado? Tu já foi batizado? Digo: mas como? Como criança. Digo: minha mãe, mas eu não sei, não tenho conhecimento disso. Ah, mas tem os padrinhos que estão testemunhando que você foi batizado. Mas, minha mãe, a salvação é individual. Naquele dia lá, os padrinhos não vão dizer: olha, pode receber, que eu sou testemunha, tá? Não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aleluia. Você tem que ter a tua experiência própria da salvação. Aleluia. E quem crer e for batizado. E o batismo não é simplesmente algumas gotas de água na testa. O batismo é por imersão. Procura o dicionário e olha, batismo. O que quer dizer batismo? A própria palavra já diz isso. Imersão. E veja o que aconteceu aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando nós vemos aqui que o evangelho foi pregado em Samaria. Daqui a pouco vemos Filipe, esse diácono,
lá em Samaria, pregando a palavra, muitos aceitando a Jesus e Deus operando maravilhas, mas de repente Deus chama Filipe e diz: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E ele levantou-se e foi. E o que aconteceu? É que Deus tinha um plano na vida de alguém. Porque tinha alguém que tinha vindo lá da África, vindo para Jerusalém, participar de uma adoração a Deus, cultuando a Deus. E agora estava voltando. E era um homem etíope, cor morena, eunuco, mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ele era um homem, hoje podíamos dizer ministro das finanças, ministro daquele que cuida do dinheiro. E ele estava voltando da adoração que foi prestar lá em Jerusalém. E Deus sabia que ele era um homem desejoso, sedento pela salvação. E quando estava regressando no seu carro, diz a Bíblia, que Deus falou com Filipe: ajunta-te a este carro. E ele correu, ficou ao lado, e o homem estava lendo no profeta Isaías, lendo em voz alta. Veja o desejo pela palavra. Aleluia. Vamos perguntar a nós mesmos: temos nós desejo de ler a palavra ainda? Aleluia. Eu já dei testemunho próprio da minha vida. Quando jovem, eu participava de um coral de homens, e até eu como solteiro, mas me convidaram para participar. E eu cantava com eles, e um dia desse nós fomos convidados para cantar numa igreja, que não era aquela nossa igreja que eu pertencia, mas era uma outra semelhante. Mas o pastor daquela igreja, que mais tarde também se converteu, se tornou pastor da Assembleia de Deus, mas depois do culto, ele distribuiu folhetos. Na minha igreja não acontecia isso. Eu olhei, palavra de Deus, mas como não tinha interesse, não tinha desejo de ler, só coloquei no bolso do paletó. Cheguei em casa, quando fui tirar o paletó, papel aí. Abri uma gaveta e coloquei naquela gaveta. Não li, porque não tinha interesse. Era tudo superficial. Mas o que aconteceu por providência divina? Quando casei, meus pais, depois quando mudaram, eu fiquei com a casa onde meus pais moravam, e algumas coisas na mudança ficou na casa. E a mãe disse: bom, esta mesa fica para vocês. Só que, depois de casado, eu comecei com a minha esposa a ler a palavra de Deus. Fui evangelizado por pessoas. E o desejo pela leitura da palavra foi aumentando. Daqui a pouco, quando tinha alguma literatura, falava de Deus, tinha interesse. E um dia desse eu abro aquela gaveta. De repente eu acho um folheto. Folheto. Lembrei, puxa, já faz vários anos que está aí esse folheto. Foi então que eu comecei a ler. Porque sede da palavra. Que bom quando nós temos sede pela palavra. Aleluia. Concluindo o que vemos aqui com este homem que estava lendo a palavra. Filipe ouviu ele ler a palavra. Filipe perguntou: entendes tu que lê? E ele diz: como é que eu vou entender? Nessas alturas já mandou subir no carro, ficar ao lado dele. E aí Filipe começou a ensinar este homem, porque a escritura que ele estava lendo falava a respeito de alguém
que como ovelha muda foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante de alguém que o tosquia e não abre a sua boca, assim também este homem falava de alguém. E esse homem ali do governo, ele não entendia, mas de quem este homem, quem é esse homem, de quem está falando isso? Filipe disse, olha, essa escritura já falava a respeito do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E aí começou a falar de Jesus. E veja, o homem ficou tão interessado, e diz aqui, eles indo, caminhando, chegaram ao pé de uma água. E o eunuco disse para Filipe, eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Nessas alturas ele já estava aceitando e disposto a fazer tudo o que era preciso. Olha, se eu tiver alguma coisa que me impede, me diga, que eu estou pronto para deixar de lado tudo que vai me impedir. Eu quero ser batizado. Você já deixou tudo que te impede para o batismo? O que pode impedir para o batismo? Nós temos, certamente, vocês participaram das reuniões de orientações sobre o batismo e foi ensinado o que precisa, quem sabe, deixar de lado. Não pode continuar uma vida de pecado, uma vida de vício, uma vida mundana. Estas coisas você tem que deixar de lado. E a pessoa que serve a Deus não faz questão de continuar vivendo nessas coisas. Este homem disse, o que me impede para que eu seja batizado? Filipe diz, olha, é lícito se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E naquela época, para se dizer que crê em Jesus Cristo, numa perseguição que existia, não era fácil. Mas somente dizia quem tinha certeza. E ele disse, eu creio. Aleluia. Então, é a pessoa central da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. E então, mandaram parar o carro, mandou parar o carro, e veja o que diz aqui, o versículo 38 de Atos 8:38 diz, mandou parar o carro e desceram. Será que foi só um que desceu? Desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aleluia. Tem alguns quadros que simbolizam lá o batismo, e parece que alguém pega um canequinho de água, ele está à beira do rio e põe uma água na cabeça. A Bíblia não diz assim. Desceram ambos para dentro do rio, ambos, e foi batizado. Por isso, hoje nós temos os batizadores que aqui estão, e ambos, tanto quem vai ser batizado e quem batiza, eles ambos estarão dentro da água para submergir o candidato, aquele que conforme foi também na igreja primitiva, como diz aqui, todos os que receberam a palavra e creram, então foram batizados. Deus abençoe. E o que precisa fazer mais, conforme a igreja primitiva? Então é batizado, agora estou salvo, não tem mais perigo, eu vou viver de qualquer maneira? Negativo. Pois aquele que verdadeiramente foi transformado, recebeu a palavra, foi batizado, agora ele deseja continuar servindo a Deus. E o que precisa fazer mais? Diz aqui, perseveravam
na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Eu creio que nas orientações que os candidatos receberam, nas instruções foi ensinado que precisa permanecer firme no caminho do Senhor, obedecer às orientações da palavra de Deus, da igreja, e fazer parte então da ceia do Senhor. E participavam da comunhão no partir do pão e nas orações. Aleluia. Hoje as orações parece que estão diminuindo muito, mas que bom quando se tem desejo para a oração. E diz aqui a palavra que eu tenho lido ainda, que todos os dias eles se reuniam de casa em casa, não tinha templo, mas se reuniam de casa em casa e cultuavam a Deus, faziam as suas orações. Aleluia. Se você não pode ir todo dia no culto, mas tu pode lá na tua casa fazer oração. E cada um que aqui está já sabe orar, né? Aleluia. Nós não temos, quem sabe, uma cartilha para passar para você sobre oração. Cada um ora aquilo que sente dentro do teu coração, que a oração é um diálogo com Deus. Eu tive uma experiência numa cidade que alguém se converteu, e aí ele assim tão desejoso disse: pois é, mas eu não sei orar. O irmão podia me passar umas orações? Digo, tá, então eu só vou te dizer o seguinte, eu vou fazer umas orações, mas enquanto isso, você faz o seguinte: de manhã quando você levanta, você dobra o teu joelho diante da cama e agradece a Deus pela noite de descanso e pela vida que Ele deu, porque é mais um novo dia. Agradeça. Quando você vai alimentar, também agradeça a Deus pela alimentação, porque tudo é providência de Deus. E de noite, quando você vai dormir, você novamente dobra teu joelho diante da cama, agradeça a Deus pelo dia que Deus deu, que te guardou e que possa te dar uma noite de descanso. Começa por ali. Aí eu vou fazer umas orações, depois eu posso passar para o irmão. Mas enquanto isso, começa por ali e Deus vai dando graça. E ora aquilo que você sente no teu coração. Até hoje não pediu a lista de oração. Por quê? Deus dá graça. E você, tendo comunhão com Deus, você tem palavras para agradecer a Ele. Você faz isso e Deus te ajude, que Deus te abençoe. Aleluia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que bom quando nós possamos obedecer. Tem aqueles que lê a Bíblia e querem complicar as coisas, e aí começa, não, mas tem que ser assim, tem que ser de outra maneira. Outro dia, escutei lamentavelmente num programa de rádio, alguém dizendo, olha, o batismo tem que ser com água corrente. E eu estava ali lavando a louça, e aí o Espírito falou comigo, está vendo essa água que você está lavando a louça? Você lava a louça e a água vai sujando. Assim é no batismo. Se não for água corrente, cada um que vai dentro do batismo, a água vai sujando devido ao pecado, e a água fica suja, e você, quando vai, teus pecados não são lavados. Que coisa mais errada. É um ato simbólico. O batismo é um sepultamento, conforme diz lá em Romanos 6. É sepultamento. Para sepultar, tem que cobrir. Aquele que morre, põe na sepultura, cobre com terra, ou coisa semelhante. No batismo, tem que submergir.
é um ato simbólico. Mas tem alguém por aí, olha, se não for água corrente não valeu. Não é esse o ponto principal. Se tiver, amém, mas hoje os rios estão todos poluídos. Nada melhor do que termos um tanque preparado com água e pode até amornar a água para que não fique ali tremendo de frio. Lá, quando ainda tinha a cortina de ferro, atrás da cortina de ferro, aqueles que aceitavam Jesus lá às escondidas, o batismo geralmente tinha que ser de madrugada, à noite, para que as autoridades não viessem prender. E muitos testemunhos foram ditos. Irmãos, em pleno inverno e com gelo, desciam as águas geladas, mas era para glorificar o nome do Senhor. Aleluia.